Bom dia a todos. É uma alegria receber todos vocês aqui hoje. Vamos começar aí um dia dedicado à discussão da relação dos microinfluenciadores com marcas e agências. Eu escrevi algumas coisas aqui para eu não me perder, então vocês me dão licença para eu vou ler aqui. Bom dia a todos. Vamos todos nos preparar para darmos início à 6ª edição do Influent Minds, Fórum sobre Marketing de Influência. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Cardial, sou jornalista e publisher da plataforma Negócios da Comunicação. E é com muita alegria que dou as boas-vindas a todos vocês aqui hoje. Principalmente porque é um sábado e normalmente todo mundo deixa para acordar um pouquinho mais tarde, né? Mas, antes de mais nada, quero apresentar uma breve mensagem das causas que escolhemos apoiar neste ano de 2020. Por favor. O ponto. Para muitos, ele não passa de um pequeno sinal. Uma mancha. Para nós, não. Como um Big Bang. Ele é o princípio de tudo. O ponto de partida. Se leva a uma opinião, vira um ponto de vista. Quando você não tem certeza, ele passa a fazer parte de uma interrogação. Quando definitivo ele encerra assuntos, acaba a frase, vira ponto final. Mas a história não precisa acabar aqui. Ela continua. Porque para o ponto está reservada uma função mais nobre, honrada, quando deixa de ser pontuação para virar o assunto. Um simples relevo eleva o ponto ao status de alfabeto. Pontos viram letras, que viram frases, que vira tudo que a imaginação deixar. Há mais de 70 anos, a Fundação Dorina trabalha pelo acesso à autonomia, à educação, à informação ao trabalho e pela inclusão das pessoas com deficiência visual. E o ponto é, quanto mais gente ajuda, mais a gente pode fazer. Colabore. A maior parte das pessoas deseja ajudar os outros, mas não sabe como e nem para onde vai a sua contribuição. E muitas vezes não percebem se estão realmente fazendo alguma diferença. Mas e se pudessem escolher? Escolher quem ajudar e escolher como ajudar, vendo tudo acontecer com eficiência e transparência. A plataforma Amor Horizontal pode te ajudar com uma nova forma de doar de um jeito simples e rápido. Você escolhe o produto a ser doado para instituições com necessidades emergenciais. O próprio fornecedor entrega o produto que você escolher diretamente para a entidade que deseja ajudar. A plataforma Amor Horizontal filma e acompanha todo o processo para que você possa ver como a sua doação está influenciando o mundo em que vivemos e a vida daqueles que mais precisam. Conheça mais e experimente. Doar faz bem ao coração. Olá, eu sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996? Eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo? Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo, porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudio. Obrigada. Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope. É aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Ação!
Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios. Um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá para você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo. A Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da moça, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu faço minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem um brinquedoteca também. A gente tem que se divertir também, né? Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Tirar a camisa? Inclusive, teremos no finalzinho da tarde, começo da noite, algumas crianças da Casa Hope aqui nos ajudando durante a premiação. Essas são algumas das causas que acreditamos e confiamos no trabalho idôneo e competente, e temos já há anos divulgado suas mensagens em nossos eventos. Toda ajuda é sempre bem-vinda, não apenas material, às vezes uma simples curtida ou compartilhamento já faz diferença, acredito que todos aqui sabem muito bem disso. Em todos os nossos eventos, desde o início do SECOM e mesmo na história da negócio da comunicação, sempre abrimos espaço para o terceiro setor. Em tempos de influência, achamos importante fazermos uso da plataforma que temos para angariarmos seguidores em prol do bem. Parcerias são fundamentais para quem quer crescer ou simplesmente sobreviver no mercado nos dias atuais. Mas, acima de tudo, elas precisam ser uniões verdadeiras. A verdade tem sido uma recorrente dentro dos discursos de comunicação. Não à toa, os influenciadores digitais têm conquistado tantos seguidores. De certa forma, eles se tornaram portadores de discursos reais, que tanto careciam as marcas e os veículos de comunicação. A conexão se traduziu em engajamento, vendas e um novo negócio. Mas se engana que só quem tem milhões de seguidores é quem apita esse jogo. Casey Farrell, do US Monitor da Kantar dos Estados Unidos, aponta que a geração Z, que é mais baseada no realismo, acha a estética do Instagram fake, e seu verdadeiro interesse está nos micro ou nano influenciadores. Eles querem saber o que as pessoas de verdade precisam antes de fazerem uma compra. No entanto, essa relação ainda continua desigual. Embora tão importantes, muitas marcas ainda tratam esses creators em uma relação de apenas recebidos, mas quem está atualizado com os caminhos do mercado sabe que esse jogo virou. Por isso, preparamos uma edição especial do Influent Minds dedicado exclusivamente à relação entre marcas, agências e micro-influenciadores. No dia de hoje, receberemos neste palco especialistas que irão discutir quais os caminhos desse mercado. E, claro, nada disso seria possível sem o apoio daqueles que se alinham com as nossas causas. Nossos patrocinadores, Airfluencers, DAZN, Grupo Petrópolis e Toyota. E nossos apoiadores, Advice, BR Mídia, CBB, EBSA, FECAP, Planin, Textual e Trama. Eu peço, por favor, uma salva de palmas para essas empresas.
Não podemos perder isso de vista jamais. Mesmo com os desafios econômicos do setor, seguimos em frente, chegamos em 2020 novamente com uma agenda recorde de eventos. Posso soar repetitivo, mas essa é a nossa missão, contribuir sempre para a evolução do mercado de comunicação. Saímos todos ganhando com isso. Tudo na vida flui melhor com uma boa comunicação, seja pela imprensa fiscalizando os órgãos públicos e as companhias, na relação entre gestores e funcionários e dentro das nossas próprias casas. E começamos o ano abrindo justamente com microinfluenciadores, que prometem ser a bola da vez. Afinal, é importante começar com o pé direito, certo? Agora, pela manhã e à tarde, acompanharemos a 6ª edição do Influent Minds e, a partir das 17 horas, damos início à cerimônia de premiação da 2ª edição do Prêmio Microinfluenciadores Digitais. Inclusive, todos vocês estão convidados para participar da premiação conosco. Além disso, vamos anunciar uma novidade para esse ano, o lançamento do Influent Minds Festival, que irei apresentar após o primeiro painel com exclusividade para vocês aqui. Sou um otimista incansável, por isso a força motriz do SECOM é sempre trazer algo novo. Mas não fazemos nada mais do que tentar acompanhar o ritmo das mudanças da comunicação, se é que isso é possível. A língua é viva e ela está em constante transformação. É só a gente parar para pensar um minuto em quantas palavras novas entraram no nosso vocabulário nos últimos 5 anos com as novas mídias. Isso é só uma pequena amostra do que vivemos e vamos absorvendo, muitas vezes sem parar para fazer algum tipo de reflexão. Essa é a minha proposta para esse início de ano, que possamos sempre nos lembrar de ter aquela pausa para refletir e fazer apostas para o futuro. O mercado precisa disso. Muito sucesso para todos nós, um excelente ano para vocês e vamos transformar esse Brasil. Obrigado, gente. Eu vou chamar aqui ao palco 5 feras. Então, vou começar aqui chamando a Andressa Ganassim, criadora do Dicas da Dedessa. Por favor, Andressa, pode subir ao palco aqui com a gente. Uma salva de palmas, gente. Andressa Ganassim, mais conhecida como Dedessa, pode sentar onde você quiser. É formada em estética e cosmetologia. Em 2013, conquistou o 3º lugar no Big Brother Brasil e, mais tarde, ao lado de Nasser Rodrigues, está aqui com a gente, participaram juntos do Power Couple 2, da Rede Record. Desculpe o erro aí. Atualmente, o canal conta com mais de 100 milhões de visualizações e acaba de atingir a marca de mais de 2 milhões de inscritos, se tornando um dos mais importantes na área de estética. Recentemente lançou o livro Dicas de Dedessa. Obrigado por aceitar nosso convite. Quero chamar ao palco aqui Ignalda Cortez. Por favor, Ignalda, suba aqui o palco para participar com a gente. Changemaker e CEO da Cortez, fundadora da Cortez, primeira conectora de creators negros com marcas, é uma das 15 mentoras de aceleração de negócios para canais da Google no Brasil, pela consultoria norte-americana Creator Up, entrou para a lista Mulheres Inspiradoras de 2017, no Think Olga, junto com Preta Rara, Thaís Araújo, Cacique Menor, Viola Davis e as escritoras Shirmamanda e Conceição Evaristo. É também cofundadora de Vozes, uma agência que conectará creators relacionados com outras causas sociais ao mercado publicitário. Obrigado, Ignaldo, por topar e participar desse debate com a gente. Quero chamar ao palco também Gisele Souza, criadora de conteúdo do Receitas de Minuto. Por favor, Gisele. Gisele Souza, 34 anos, fundou o canal Receitas de Minuto em 2010, autora do livro Truques de Cozinha que Ninguém Te Conta, é especializada na cozinha popular do dia a dia dos brasileiros. Já trabalhou com grandes marcas fazendo publicidade nas mídias tradicionais offline e também online, sempre levando a sua filosofia que cozinhar é simples, só precisa de criatividade e muita fome. Obrigado por topar e aceitar participar com a gente. Muita fome. Eu tenho sempre muita fome. Quero também chamar ao palco Vanessa Daniele, por favor, Vanessa, criadora de conteúdo do Barbaridade Nerd. Formada em gestão de marketing pela Faculdade das Américas, já passou pela Digital Stars, Influ, Incast e a Celebrities.
Divide seu tempo com os estudos, o trabalho e as redes sociais, além de concluir seu mestrado em comunicação na Faculdade Anhembi Morumbi. Geek assumida, ligada em séries de ficção e terror, grava, edita e publica vídeos em seu canal, o Barbaridade Nerd, e é streamer pela Twitch, jogando e se antenando no mundo de eSports. Obrigado por aceitar nosso convite. E agora eu quero chamar um grande, profundo conhecedor sobre marketing de influência, presidente da Airfluencers, Rodrigo Soriano. Por favor, Rodrigo, participa aqui com a gente. O Rodrigo vai pilotar esse painel. Ele é fundador da Airfluencers, vice-presidente da Associação Brasileira de Empresa de Pesquisa, com vasta experiência em pesquisas de dados e aplicação da inteligência de mercado para dados sociais. Tem na veia o empreendedorismo em startups, trabalha à frente de negociações com as marcas, parcerias e estratégias de marketing de influência. Rodrigo, o painel é seu. Um bom evento para todo mundo. Espero que vocês saiam hoje daqui melhores do que chegaram. Obrigado. Obrigado, Márcio. Deixa eu abrir aqui a colinha dos todos os nomes, tudo que todo mundo faz. A gente vai falar hoje do poder dos nichos. A questão dos nichos é algo extremamente importante no mercado hoje, na questão dos influencers. Os nichos eles têm uma performance normalmente muito alta e cada vez mais ele dá espaço para os micro-influenciadores e para influenciadores que estão extremamente capacitados e especialistas em certos conteúdos. Estamos aqui com um time de feras. Eu acho que, para a gente começar, vamos ouvir um pouquinho a história de cada um, eles contarem um pouco da experiência deles no dia a dia, e aí a gente vai fazer uma troca bem rica. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Espero que esteja todo mundo tranquilo. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para Dedê. Dedê, eu queria saber um pouquinho como que você começou, né, o começo da sua carreira, a sua decisão de entrar nesse nicho e nesse segmento. Como é que foi essa maturação para você? Bom dia, gente. Tudo bem? Então, o canal, para mim, da outra oportunidade que eu tive de estar aqui no evento, eu comentei com o pessoal que eu nunca sonhei em ser uma youtuber. Na verdade, eu sou formada em estética e cosmetologia, né? Fiz faculdade, pós-graduação na área, e eu participei de 2 reality shows. Quando eu saí do programa, houve um sério preconceito em relação ao estereótipo de ex-reality fazer vídeos na internet. E é muito engraçado, porque naquela época, o YouTube, eu falo, é onde era tudo mato, assim, não tinha muita gente conhecida no YouTube. E eu comecei a fazer alguns vídeos para realmente explicar dicas que eu fazia dentro do programa. E foi quando uma pessoa que já entendia um pouquinho mais sobre YouTube falou para mim, Dedê, as pessoas gostam dos seus vídeos, por que você não começa a investir um pouquinho mais sobre isso? E eu falei, poxa, bacana. Só que eu não queria falar sobre reality. Foi quando, mesmo sem entender, eu comecei a entrar no meu nicho. Isso, para mim, foi fundamental para o sucesso do meu canal. Quando eu entrei com os vídeos frequentes no canal, que isso é muito importante, a relação da constância, quando você quer falar sobre um assunto, é muito importante ser constante sobre o seu nicho, sobre aquilo que você realmente gosta de falar. No meu caso, foi estética. O canal começou a crescer absurdamente. As pessoas começaram a me procurar por conta da estética. E foi quando se criou a Dedessa, né? Que um canal ele é feito por vários fatores, não somente o nicho. Mas eu falo que o nicho, para mim, foi muito importante, porque a Dedessa ela foi totalmente ligada à estética. Então, isso foi muito legal. E, conforme tudo isso foi crescendo, o canal foi sendo reconhecido pelas dicas de estéticas, pela constância, porque eu não falava de reality, eu só falava de estética. Assim, durante uns 2 anos, o canal tem 5 anos, os 2 primeiros anos eu só falava de estética. Foi quando começou a aparecer grandes marcas no meu nicho de estética, que isso me deixava muito feliz. E, hoje em dia, graças a Deus, o canal se tornou um sucesso. Sou embaixadora de grandes marcas nacionais e já trabalhei para algumas marcas internacionais no ramo da estética. Então, assim, eu defendo muito o nicho. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre aquilo que a gente acredita. Eu tenho a convicção de que quem fala sobre tudo acaba não falando sobre nada. Não que hoje em dia no canal eu não tenha oportunidade de falar sobre N assuntos. Eu tenho, mas eu deixo meus 10% para falar sobre isso.
eu não perco a característica de falar sobre aquilo que eu amo, que é a estética. Então, o meu carro-chefe, hoje em dia, é a estética. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já conheço, mas eu quero que você conte para todo mundo. Tá. Quando a gente bateu um papo há um tempo atrás, você me contou que você teve uma marca que trabalhou com você, que tentou trabalhar com você, sim, e que ela não quis respeitar o teu conhecimento da tua base, enfim, aquela coisa do outdoor ambulante, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência, porque eu acho que isso é muito importante para alguém que defende um nicho e quer ter um trabalho de qualidade. Sim. E eu acho que esse drama, acho que muitas pessoas passam por aí hoje em dia, e naquela época, quando você falou, eu achei o teu posicionamento exemplar. Eu acho que isso era uma mensagem legal para você passar para todo mundo. Aqui todo mundo é influenciador, uma grande parte. Gente, levanta a mão quem é. Vamos se soltar, gente. Vamos soltar, sábado, comecinho. Tá cedo. Mas, assim, isso é muito legal de contar. Quando você começa a ser reconhecido por algo específico, no meu caso foi estética, né? Começam a aparecer as marcas. Isso é instantâneo, gente. Eu defendo muito isso. Quando você começa a ser reconhecido por aquilo que você faz, automaticamente as marcas começam a te visualizar, as marcas começam a vir atrás de você. Aí cabe a você saber aquilo que realmente é bom para o seu público. Eu tenho uma filosofia que eu não falo de produto se eu não testo, e eu não falo de produto que eu não acredito. Nesse meio, é muito tentador quando vem uma marca e fala, vou te oferecer, ainda mais no começo do canal, vou te oferecer tanto para você falar do meu produto, mas você fala, mas eu não gosto tanto desse negócio, e acaba falando. Gente, a gente acaba se queimando com o público. E aconteceu, isso foi agora, pouco tempo atrás, uma marca internacional de buchinhas para o rosto. Sabe aquelas buchinhas eletrônicas maravilhosas que a gente olha e fala, oh, my God. Então, essa marca veio através da minha assessoria, na época, e queria fechar um contrato comigo de 6 meses. Poxa, que bacana, né, gente? Vou ganhar em dólar, oh, my God. Só que, na hora da negociação, essa bucha era um preço de R$800, gente. Meu público não compra isso. Eu ensino dicas, eu ensino a desmistificar a estética, eu ensino as pessoas a utilizarem as coisas mais baratas para terem um grande resultado. Com que cara que eu ia gravar um vídeo no meu canal falando de uma bucha de R$800? Então, foi quando a gente declinou essa ação. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas acabam vendo muito mais o valor do que... Às vezes, a gente acha que a gente vai perder, mas não perde, gente. Eu garanto a vocês. Assim, apareceram N oportunidades para falar de outras coisas que eu realmente acredito e sei que ia agregar para o meu público. E a questão da internet é o seguinte, você demora muitos anos para a gente conquistar a fidelidade e... o respeito, a confiança de quem te assiste. Então, quando você se desvirtua, às vezes por conta de trabalhos, enfim, você perde isso muito rápido e muito fácil. E a gente teve essa percepção de declinar a ação. Eu não quis fechar o contrato, assim como já aconteceram outras vezes também, mas essa foi um caso assim que o olho brilhou, assim, quando tinha... É que eu acho que a questão do nicho não é só o nicho. Sim. É o nicho e o teu público e como ele te vê dentro do nicho. Claro, porque assim, é um contexto, gente. O sucesso de um canal, eu sempre digo muito isso, falem sobre o que vocês acreditam, não saiam metralhando tudo, sabe? Tem essa questão, tem a questão também da sua identidade, tem a questão do teu poder de voz com o teu público, seja um canal grande ou pequeno, sempre tenha verdade no que vocês falam, sabe? Muitas vezes a gente vai achar que está perdendo por dizer não, mas não perde, gente. Assim, eu garanto para vocês, isso aconteceu agora, mas já aconteceram outras vezes comigo também. Então, sempre tem esse foco no que vocês acreditam e serem muito verdadeiros com o público de vocês. Ótimo. Então, basicamente, a gente percebe, né, o quanto que o nicho ele envolve tanto os seus patrocinadores, tua relação com o público, a linguagem que você vai fazer. Eu acho que, basicamente, a gente tem que levar tudo em consideração. Completamente. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar com uma mulher inspiradora, eleita uma mulher inspiradora. Eu acho que, no mundo de hoje, você é um exemplo pelo trabalho que você está fazendo. Tá? A gente já está há um tempo se encontrando e se acompanhando.
E eu tenho muito orgulho do trabalho que você está fazendo. Eu queria também saber um pouquinho como que foi o desafio de começar, né? Porque eu acho que o nicho, né, todo o trabalho que você fez, você deve ter passado bons bocados, né, no começo. E hoje você é uma pessoa de muito destaque. Conta um pouquinho dessa história. Bom dia. Felicidade de tê-los aqui, porque um sábado de manhã não é simples a gente se reunir. Eu, antes de começar, gostaria de saber quantas pessoas, porque são vários players, né? E é importante a gente saber com quem que a gente está conversando, né? A primeira regra da conversa com a comunidade é saber quem são. Então, levantaram aqui a mão alguns influenciadores. Nós temos aqui agências, marcas. Olha só, gente, presta atenção naquele rosto. Vamos atrás dela depois. Bom dia. A Cortes, que é a empresa que eu fundei lá em 2015, né? Formalmente em janeiro de 2017, mas eu comecei em 2015. Ela nasceu não de uma análise mercadológica, mas sim de uma necessidade emergencial. E qual era a necessidade? Era de que as pessoas parecidas comigo não parassem de sonhar e de fazer o seu trabalho na rede social. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil, segundo a ONU, é o país mais racista do mundo, infelizmente, assim como é o país também que mais mata pessoas trans. Então, nós temos mazelas sociais muito sérias nesse país. E, quando a gente fala disso, isso vai reproduzir e vai repercutir em toda a estrutura da nossa sociedade. Isso não é diferente nas redes sociais. Então, quando eu comecei em 2015, em que houve um boom de comunicação política na rede. Então, nós tivemos um boom de pessoas criando conteúdo a partir da perspectiva LGBTQ+. Nós tivemos um boom de pessoas falando sobre as questões antirracistas, né, que aí é nesse nicho que eu me encaixo. Então, foram vários ativistas que, sinceramente, essa galera, quando entrou ali em 2015, eles só queriam falar para outras pessoas, para os seus iguais, que estava tudo bem ser quem eles eram, mas que existiam informações históricas importantes de construção social que os impedia, talvez, de avançar. Então, muitos começaram com essas descobertas, porque foram estudar. Eu achei muito bacana a Dedesco falar, porque ela é uma influenciadora, ela é uma digital influencer, mas, antes disso, ela é uma especialista. E isso tem autoridade, né? Toda marca que se conecta com ela vai falar a respeito daquele produto com conhecimento de causa. A galera que entrou nessa comunicação antirracista, que foi o primeiro... Porque já existiam influenciadoras digitais negras fazendo um trabalho relacionado à estética. Essas influenciadoras, naquele momento, em 2015, pouquíssimas. E aí a gente tem toda uma questão do colorismo no Brasil, que, quem não sabe, pesquise o que é este assunto, porque eu não vou explicar aqui agora, porque eu acho que não vai dar tempo, mas influenciadoras digitais negras mais claras conseguiam até algum trabalho. E, sem falar, por favor, não precisa falar que é negra, né? Não precisa comentar isso. E as pessoas... nesse momento, a gente tinha uma ou duas que tinham ali trabalhos publicitários. Quando entra essa galera do ativismo, os influenciadores negros, não tinha nenhum influenciador negro em nenhuma agência, nenhum casting. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando de 5 anos atrás. Nenhum casting tinha influenciador negro. E não existia influenciador negro? Existia. E por que não tinha? Ignalda, por conta do alcance. E por que não tem alcance? Não tem alcance porque a gente está falando de uma estrutura social. Óbvio que, se todos vocês, assim como eu, aprenderam a odiar essa estética, porque se aprende.
Você aprende quando você vê na TV violência a partir dessa estética, porque são, né, quem mais mata. A gente está falando de um problema social. Então, assim, como que pessoas que vão ali para o YouTube falar de estética, qualquer outro assunto, com essa aparência, elas já têm um impeditivo. E falar politicamente sobre isso era arriscado. Então, ninguém ali que foi falar estava esperando fazer negócio. E aí, com a minha história pessoal, que fui ativista, jovem, e aos 18 anos eu parei porque eu precisava, quando a barriga ronca, o braço começa a se mover e você se cala, né? Então, eu tive que parar de falar sobre política, ir atrás de comícios e fazer meu trabalho social dentro da minha comunidade, dentro do meu bairro, eu sou do extremo da Zona Leste, para ir trabalhar. Então, eu sabia que isso poderia acontecer. Obviamente que eu fui estimulada por alguém. Existiu uma questão pessoal, que a grande maioria, né, das pessoas que estão na rede iniciam muito por uma questão pessoal. Então, a minha empresa nasceu de uma questão pessoal. Nasceu do meu filho, que queria ser youtuber, e assim, já tinha viralizado, porque o guri foi falar de educação com 13 anos. Foi falar dos heróis negros brasileiros, de Machado de Assis, Luiz Gama, Irmãos Rebouças, pessoas que perpassaram pela educação de vocês, mas que ninguém falou que essas pessoas eram negras. Eu não soube. Eu não sabia que Machado de Assis era negro, gente, até poucos anos. Então, quando o PH ele enxerga isso, e esse menino muda muito o comportamento, tudo na vida, e ele está ali perto de mim, e se apaixona por isso, e viraliza nacional e internacionalmente. Um jornalista de fora me fala, Ignalda, eu falei, eu não estou entendendo. Por que todo esse barulho? Porque foram muitas reportagens feitas. Era um menino de 13 anos fazendo vídeo do quarto escuro, porque a gente não entendia nada de iluminação, era uma luz e uma câmera de um celular Motorola quebrado. Ponto. Por que tinha feito tanto barulho? Essa jornalista vira, Ignalda, porque no Brasil existe uma lei 10.639, que está aí desde... Agora, eu não lembro o ano, não sei se é 89, que foi essa lei, ela foi implantada e ela não é cumprida. E o seu filho vem, aos 13 anos de idade, falar de algo que era para estar sendo falado nas escolas e sendo fiscalizado. Então, é por isso, porque vocês trazem a educação a partir de um olhar muito peculiar, porque ele é um youtuber falando de algo que ele está apaixonado, que é descobrir a história dele. E me embarga um pouquinho falar sobre isso, porque é transformador quando você conhece a sua história. E aí, quando esse moleque começa a fazer isso e se apaixona, e eu vejo o meu menino tomando... Porque ali eu estava junto com ele. Quando ele falou, mamãe, eu vou falar sobre isso, então, vamos fazer juntos, porque isso é um assunto sério. Então, eu estava ali fazendo pesquisa para fazer esse roteiro. 6 meses depois, ele falou, não vou fazer mais. Eu, como assim? Eu não quero mais. Olha para o mercado, mamãe. Não tem ninguém parecido comigo. Eu vou parar, não porque eu não acredito no que eu estou falando, mas porque eu quero ser como eles. Eu quero aparecer. Eu quero ser reconhecido. Não somente como ativista, mas como produtor de conteúdo digital. Foi aí que nasceu a Cortes. Porque não tinha só o PH Cortes fazendo, tinham outras pessoas trabalhando, fazendo esse trabalho no mercado e que não tinham nenhuma remuneração. Porque entendam que a gente, de forma alguma, poderia pensar em AdSense. Porque quando você fala de educação, não tem milhões de views. Tem os interessados, né? Alguns interessados. Tinham engajamento, mas, naquele momento, em 2015 e 2016, esse não era o tom.
quem aqui é desse mercado sabe muito bem quem eram as pessoas que estavam em destaque na época. A gente tinha Cossielo, a gente tinha Kéfera, a gente tinha Castanhari, sempre esteve, e é de educação, e que bom, mas a gente tinha uma outra galera, e que não desmerecemos esse trabalho, e que foi importante. Eu acho que é importante a gente ressaltar que esses pioneiros todos foram importantes, porque, mesmo falando de qualquer coisa que eles estivessem falando, era uma disruptura na comunicação. Era dizer, chega, nós não precisamos mais que seja de uma mão só, uma via só. Nós não precisamos mais das grandes companhias de TV para comunicar. Nós vamos fazer isso a partir daqui. Então, por isso que eu gosto muito de ressaltar a importância dessa galera que veio antes. Mas, naquele momento, em 2015 e 2016, havia uma galera falando sobre assuntos relevantes, que eram educacionais e que não tinham como contar com a AdSense, ou seja, essa galera iria parar de falar, gente. Porque não tem como, quando o bolso dói, você vai para onde dá dinheiro. Porque todo mundo aqui paga boleto. Então, pessoas negras também. Né? E essa relação com o mundo de subalternidade, ela tinha que ser rompida. Porque, quando você se coloca protagonista de uma história... a gente tem uma escritora no Brasil, Giovana Xavier, na rede, ela está como preta doutora, ela fala, que tal trocar mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história? Então, era um momento em que o que aconteceu nos Estados Unidos em 60 e aconteceu no Brasil, mas não... mediaticamente, desse movimento negro que começa a buscar os seus direitos, a gente não teve tanta força quando a gente teve o acesso. Quando você pega o celular e você pode falar, isso ganha um volume, e foi isso que aconteceu. Só que essas pessoas iriam parar se não tivesse dinheiro. Então, foi a partir daí que começou a Cortes a se conectar com esse mercado. Pensem que eu era uma executiva de outra área, não tinha nada a ver, comercial, sim, que entendia um pouquinho de marketing, mas é de outra área, eu era de call center. Então, quando eu entro nesse mercado, eu vou pesquisar, eu vou entender, primeiro que eu tinha que estudar mais sobre a minha história, como ser negro dentro do Brasil e no mundo. Então, eu tive que fazer antropologia, filosofia. Eu fiquei 1 ano imersa nisso e tinha que estudar o mercado publicitário e saber onde vocês estavam, o que comem, do que vivem. Eu não sabia onde estava esse ecossistema. Então, foi toda sabe, eu me joguei nisso e, junto comigo, vários criadores confiaram no meu trabalho. Porque aí também eu não estava lutando por inclusão, não, Rodrigo. Eu entendia que aquilo era importante. E, sendo importante, eu tinha que saber precificar. Porque eu, sabendo valorizar aquilo, eu garantiria a saúde de todo um ecossistema de criadores negros de conteúdo. Então, o que a gente tem hoje, eu fico muito feliz de ver agências trabalhando com criadores negros, mesmo que seja na cota, mas estão trabalhando, porque, se eu tivesse feito errado no começo, hoje a gente teria um mercado sucateado. Então, hoje, um criador negro eu vou colocar números, porque é importante, só para a gente ter uma noção. Criadores negros de 400 mil seguidores, a gente consegue precificá-lo tanto quanto um criador de 12 milhões, não negro. Um criador de 20 mil, a gente consegue precificá-lo como um criador de 1,5 milhão. E por quê? Ignalda? Por conta da proporcionalidade. Vocês entendem que não... Sabe, segundo a ONU, a gente só vai alcançar essa equidade racial daqui a 130 anos. Então, não existe possibilidade de vocês verem criadores negros que têm o recorte social na sua fala. Ele não precisa só trazer isso, só a fala política. Ele pode falar de cinema, mas ter um viés trazendo esse protagonismo de produtores, cineastas, atores negros. Qualquer um que tenha e traga esse recorte, ele não vai ter tantos views. Porque, se a gente está falando, mesmo que nós sejamos a maioria da população, aí a gente ainda tem um trabalho de educação para ser feito, que não está sendo feito na escola. A gente está fazendo na rede. Então, assim,
temos um trajeto imenso, e hoje eu posso, Rodrigo, você e várias pessoas, né, do mercado que não são negras que estão me ajudando nessa empreitada. Porque essa luta, quando eu coloco um criador negro fazendo um trabalho com marcas, não é somente a respeito do que ele está falando ali, ou de estética, ou de entretenimento, ou esquetes, enfim, né, ou de saúde, mas é a disruptura dessa imagem, é colocar, fazer a união desse mercado que tem dinheiro, e eu, dando autonomia para essa comunidade, eu posso transformar a sociedade. Porque uma pessoa, hoje, que tenha estabelecido uma relação mercadológica e financeira positiva, ela consegue mover toda a rede. Então, assim, é para além. Então, é isso que me move, sabe? Não é fácil. Não tem sido fácil. Numa conversa que a gente teve há um tempo atrás, eu lembro que uma das coisas que até me espantou, né, quando a gente conversou, foi o tamanho do mercado negro, né? Eu lembro que você me falou um número astronômico, né? E ao mesmo tempo, né, ouvindo isso que você está falando, que pecado, né? Porque eles estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de grana, porque a gente sabe que é importante para as empresas. É uma comunidade extremamente engajada, e esse engajamento, assim, dificilmente você vê em outras comunidades, né? O entrosamento, a união e até a voz, né, das pessoas. Você acha que as marcas, né, elas já estão com um olhar um pouco mais alinhado com isso, ou ainda tem uma distância? No Brasil, segundo o PIB do ano passado, esse ano ainda não saiu, mas é 1,6 trilhões de reais. Era muito grande, eu lembro. Esse é 1,6 trilhões de reais. Esse é o quanto a população negra consome no Brasil. E aí tem um outro dado que diz que 75% dessa população, se não se vê, não compra. Tem gente perdendo dinheiro. Obviamente, e aí tem dados internacionais, tem o Instituto McKinsey trazendo algumas informações também. As marcas, obviamente, quando o ano passado saiu também um dado da Google, que 75% das buscas na rede social ano passado foi sobre cabelo crespo e cacheado. 75% das... Gente, isso é muita coisa. Obviamente, as marcas elas mudaram um pouco, trazendo, né, a contratação dessas pessoas, porque, enfim, tinha que ter esse retorno. Algumas acordaram mais tarde, outras um pouco antes, e estão com relevância. Marcas minúsculas, que ninguém nem conhecia, hoje tomam conta do mercado porque se ligaram um pouco antes. Posso fazer um adendo? Pode. A gente fez um estudo sobre isso por uma empresa de bens de consumo no ano passado, e de cabelo crespo e ondulado estavam 4 vezes acima de cabelos louros. E essas marcas que você falou, eu não vou citar os nomes, mas qual que é o grande diferencial? O que a gente vê nas embalagens? Cores diferentes, cores, cabelos, texturas, Perfeito. Pessoas, corpos. Gente, estão aprendendo, né? E assim, as mais conservadoras, que são globais, ainda são um pouco resistentes. Elas ganham por conta da capilaridade, né? Porque do Oiapoque a Chuí tem distribuição, mas dentro dos grandes centros, essas que são menorzinhas, mas são conhecidas por grande parte, estão bombando. E aí houve uma mudança de tudo, né? Até a cor é muito ousado, parece muito ousado, mas estar de olho nessa audiência. Quem é que compra isso? Quem é que... Porque, assim, eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu acabo comprando os produtos que a Maria Morena, minha filha, eu tenho PH de 17 hoje, Maria Morena de 12, que ela quer experimentar. Gente, ela tem 12 anos, e aí o que acontece? Ela experimenta um. Aí, esse um, ela vê tal resultado, aí ela pede outro. Eu acabo usando o que ela está usando, porque vou ficar comprando um monte de produto em casa. Então, ela acaba comandando,
esse consumo. E o que essa geração Z quer? Ela me traz muitas coisas de pessoas que a gente nunca ouviu falar, e ela está lá consumindo. E ela falou assim, olha só, ontem mesmo eu assisti com ela uma guria que eu nunca tinha visto, ela falou assim, sobre a maquiagem que a guria estava usando. Eu falei assim, Maria, onde que você achou? Ah, mamãe, tem muita coisa boa aqui nesse YouTube. Então, assim, 12 anos. E aí ela falando porque aquela maquiagem contemplava ela, porque não tem base. Ela tem 12 anos, então é uma maquiagem que é uma coisinha aqui, é um jeitinho que dá, e está consumindo. Daqui a pouco, juntou um dinheirinho ali, foi na 25 de março, gente. Fazer umas compras. O que você... Ah, eu vou com uma amiga. E, óbvio, foi com um adulto acompanhando, e foi fazer as compras, todas curadas pela rede. Foram as pessoas da rede que... E ela fez a listinha, à noite, fazendo lista do que ela iria comprar, mostrou para mim, fez conta de gramas. Olha, mãe, eu calculei, o pote era tanto, mas se eu comprasse os envelopes era tanto. Eu vi se tinha algum problema de alguns ingredientes que você fala que é prejudicial à saúde. Então, assim, estar de olho nessa comunidade vai fazer muita diferença. Porque, por mais que, veja, ela não está na estatística de compra. Eu que estou comprando. Né? Mas quem está comandando o poder de compra nesse sentido é ela. Então, existem os produtos dela. Então, assim, isso era visto... Não precisa ir muito longe. 10 anos atrás, será que uma menina ou um menino comandava tanto assim? Sabe? Olha só que mudança de comportamento do mercado. Então, acho que tem uma mudança, houve, ela é tímida. Perto do que... A gente está falando de muito dinheiro. E esse dinheiro, muitas empresas estão deixando de ganhar por não estar de olho. Quem chega primeiro, e eu acho que você traz, a Influencer traz muito bem isso, através de métricas, porque é isso, gente, não dá mais para ficar no eu acho. A gente tem que contar com plataformas, tem que contar com curadorias. Óbvio que, quando existem recortes algorítmicos, pode ser que não alcance a minha galera, mas aí existe a minha empresa, né, que aí tem um olhar de curadoria para esses influenciadores que não pode ser divergente. Que eu acho que uma empresa compra credibilidade. Com certeza. Então, assim, a coerência do que você está falando para a sua ação... Eu stalkeio até a 3ª geração. Porque não, eu estou falando de um recorte de educação e de um recorte político. Porque, se essa pessoa for pega na incoerência, no rolê, acabou a reputação. Acabando a reputação, não tem mais para ninguém. E isso, infelizmente, como população, ainda somos vistos muito como coletivo, não individualmente, se um erra, todo mundo perde, infelizmente. E aí, olha só que absurdo que eu estou falando. Meu nicho tem essa, que se um erra, e aí, veja, e assim, eu tenho que cuidar dessa pessoa, porque eu não posso fazer com que essa pessoa seja sacrificada também, porque incoerências e erros acontecem com todo mundo, mas quando existe um movimento violento para tirar essa pessoa do mercado, isso é cruel também. Então, assim, é respirar e fazer a lição de casa e se manter muito firme quanto ao propósito. Eu acho que a Cortes ela só existe até hoje porque... Eu não tenho ainda, Rodrigo, todas as ferramentas e competências que grandes agências têm. Gente, a empresa nasceu do zero, inclusive na conta. Eu tinha ali R$ 2.300 por 18 meses, mensalmente, para investir nessa minha empresa. Era isso que eu tinha. E eu estou falando de um valor que eu tinha que dividir com outras coisas, não podia ser só da empresa. Então, assim, é óbvio, eu não tenho milhões. Eu ainda não fechei contratos de milhões. É importante a gente falar sobre valores, porque ainda estamos muito distantes, Rodrigo. Contratos que eram fechados há 5 anos atrás, contratos de milhões, inclusive de cabelo, não são mais fechados hoje. A gente consegue fechar bons contratos a partir dos nãos. Eu sou especialista em não, porque tem que ter coerência. E ser especialista em não é
não e pode falar? Foda-se, não é assim. É um não e educar. Por que não? Então, eu não passo uma proposta, eu não tenho prazer ainda, o privilégio de passar uma proposta sem passar quase que um livro de história para justificar o valor. Cada e-mail meu, eu devo levar uns 18 minutos. Porque eu não é tiração de pedido. Porque, quando a marca me procura, eu ainda estou na concorrência, certo? Então, ela me procura, não é só eu passar o valor e vire-se para entender por que eu fiz esse valor. Eu tenho que explicar, historicamente, por que aquele criador que ela buscou, quando ela busca, né, que ela buscou, é importante. Fazer convergência de propósitos, ou seja, qual é o propósito desse criador e qual é o propósito da... Então, eu pesquiso. Para mandar a resposta da proposta, eu vou pesquisar qual é o propósito da marca, para eu poder... Veja o trabalho, para eu poder fazer a convergência de propósito e justificar o porquê que é coerente, ou falar porquê que não é coerente. E, quando não é, tudo bem, vamos pensar em outra pessoa, ou vamos combinar de conversar sobre outras possibilidades, porque o não ele pode ser muito potente. O último não, que foram 7 e-mails de nãos para a mesma marca, pedindo a mesma influenciadora, rendeu um bom contrato. Oh, muito bacana. Obrigado, sua história é linda. O mundo, né, gente? Falando demais. Ainda bem que é 1h30. Deixa eu evoluir aqui. A gente ainda não se conhece, Gisele. Mas você é uma especialista na cozinha, né? Sim. Muito do que você faz, pelo que eu estava vendo, são coisas populares, você tem dicas, né? E eu acho que são para as pessoas em comum, né? Acho que o teu intuito não é pegar algo inatingível, né, para grande parte da população, e sim aterrissar eles numa cozinha e mostrar que, se você fizer alguma coisa ali, não vai acontecer nada com você, né? Que nem apertar aquele botão no computador que você não aperta com medo do que vai rolar. Eu queria saber um pouquinho, primeiro, quais são as maiores curiosidades das pessoas, né, quando elas entram no canal em relação à alimentação? Elas são no preparo ou é um pouco mais da parte de saudabilidade, enfim, uma preocupação com o dia a dia? O que você conversa bastante no seu timeline com essas pessoas? É um pouco disso tudo. Quando eu comecei o Receitas de Minuto, em 2010, não existia canais de culinária, a gente só tinha os programas de TV. Então, esse era o meu modelo. Eu vim para São Paulo morar numa kitnet com micro-ondas no colchão inflável. E minha mãe era professora de culinária e eu precisava aprender a cozinhar porque eu não tinha dinheiro para comer fora, eu tinha que me virar. Então, foi quando eu comecei a cozinhar, de verdade, né? E aí, quando eu comecei a cozinhar, meu irmão também passou pela mesma situação. Ele também veio morar em São Paulo, veio estudar e também não tinha dinheiro. E eu comecei a ensinar ele. E aí eu percebi que podia fazer alguma coisa com aquilo, talvez passar a minha experiência, meio que aprendendo em frente às câmeras, mas, ainda assim, passar um pouco da minha experiência. E foi quando eu comecei. E, por conta disso, eu comecei a fazer receitas que cabiam no meu bolso. E que cabem no bolso da maior parte da população, e que eu acho muito importante, porque não fazia sentido, para a minha realidade, eu fazer um bolo de 7 camadas com fava de baunilha que custa R$60 cada uma. Então, a minha realidade era o que eu podia comprar no supermercado e o que eu podia fazer com aquilo. Com o meu canal crescendo e atingindo muitas pessoas, o que eu comecei a perceber, por exemplo, é que muitos ingredientes que eu encontrava em São Paulo, por exemplo, as pessoas não encontravam no Recife. Uma coisa que aconteceu muito bem no passado do canal foi o cream cheese. Teve a época do boom do cheesecake, e aí eu queria ensinar cheesecake. Eu ensinei o cheesecake. Aí eu descobri que não existia cream cheese no Recife. Aí eu falei, ok, o que a gente pode fazer com isso? Porque eu não quero que as pessoas usem o meu canal só como entretenimento. Eu quero que elas vá para a cozinha, eu quero que elas percam o medo disso. Esse era o meu objetivo. E aí eu ensinei a fazer o cream cheese. Então, foi aí que eu comecei a perceber que eu atingia não só pessoas de uma classe mais alta, uma classe mais baixa, mas, assim, era todo mundo, e gente que eu nem sabia que eu podia atingir, gente de outros países. Então, no meu canal, aparece um pouquinho de tudo. Aparece gente que acabou de casar,
e quer aprender a cozinhar, aparece universitários que está totalmente sem grana, aparece gente que só quer melhorar ou fazer alguma coisa diferente, e também aparece pessoas curiosas. Por exemplo, a gente, com o tempo, nesses quase 10 anos de canal, a gente teve que se mudar um pouco o conteúdo, porque são 10 anos, né? Então a gente tem que evoluir o conteúdo. Só que como evolui o conteúdo dentro de um conteúdo que, tipo, meio que não evolui, né? Culinária. E aí a gente começou a pensar um pouquinho fora da caixa e falar assim, cara, lembra do cream cheese que a gente tinha ensinado no passado? Se a gente começar a ensinar receitas de coisas que as pessoas compram no mercado, mas elas podem fazer em casa. Porque a gente começou a ver que o mercado estava indo muito para esse lado de comidas mais saudáveis, de você fazer a sua própria comida. E a gente ensinou, por exemplo, desde você fazer um ketchup em casa, né? Que, assim, spoiler, não vale muito a pena em questão de financeiro, porque vai 2 quilos de tomate. Mas também, por exemplo, fazer leite em pó. E aí eu falei, caraca, virei uma química agora e consegui criar um leite em pó, sabe? Então, veio também a pessoal através dessa curiosidade. Vem, inclusive, professores e falar assim, cara, adorei, porque você transformou um líquido em sólido e eu vou ensinar isso na minha aula de química. Então, isso foi muito legal. Então, a gente meio que saiu um pouquinho da cozinha, foi para um outro meio, mas sempre ali, sabe? Então, a gente ensina, por exemplo, receitas de marmita que você vai gastar R$30 para você fazer uma marmita para a semana inteira, porque a gente sabe que as pessoas não têm dinheiro para ficar gastando, sabe, fazendo receitas tão caras. Então, esse meio que é o objetivo, atingir todo mundo e ensinar que elas podem comer bem e saudável, e que comer saudável é você cozinhar seu próprio alimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. As marcas, né? Interessante isso, você fabricando um cream cheese. Como é que o dono do cream cheese olha para você? Tivemos alguns problemas. Os alimentos, né? Hoje em dia, eu imagino que você deve ser uma cozinheira de primeira, né? Acho que 10 anos, que é o... Aliás, parabéns, porque poucos canais têm 10 anos, né, de existência. Acho que você estava lá muito no começo, né? Não, eu fui um dos primeiros canais de culinária. Foi eu e o Brog no mesmo ano. Como tudo começou. Ao longo desses 10 anos, né, tem alguma história, alguma relação com marca, alguma coisa que eles pediram para você fazer que não fazia parte do teu contexto? Eu já trabalhei com várias marcas, inclusive marcas fora do meu nicho, tipo empresa de aviação, por exemplo, até de beleza mesmo, que é muito legal. Mas a maioria das marcas, sim, foram dentro do contexto. O que eu faço, geralmente, é a mesma filosofia, que é eu só faço publicidade daquilo que eu consumo ou daquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu peço para conhecer antes da gente fechar o contrato. Uma coisa que eu tento fazer muito é, geralmente, quando vem o briefing do cliente, analisar o briefing. E aí eu passo a minha proposta a partir disso. E, junto com ele, a gente faz um roteiro ou fala, olha, isso não funciona dentro do meu canal, mas a gente pode fazer assim para funcionar. Várias vezes eu já falei, tipo, olha, eu não consumo esse tipo de produto. Eu, por exemplo, não consumo carne bovina, mas é um gosto pessoal. Então, não faz sentido eu fechar com uma marca de carne bovina. Sabe? Então, essas marcas, por exemplo, eu já recusei. Da mesma forma que eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, então, se me pedirem para aparecer com uma garrafa, alguma coisa, mesmo fingindo que eu bebo, isso não vai acontecer. Eu falo, a gente pode usar dentro de uma receita, que não tem problema, mas consumir a bebida eu não consumo. Então, eu tenho os meus parâmetros, que, quando a gente vai encontrar com a marca, a gente já deixa isso bem estabelecido, né? Então, é bem certinho. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito de plataforma. Eu imagino que grande parte do seu conteúdo é vídeo, né? Sim, não, mais ou menos? Mais ou menos. É que, assim, desde 2010, quando eu comecei, o boom era os blogs. Então, eu sou blogueira de verdade, com blog, até hoje. Então, desde lá, eu tenho tanto conteúdo em vídeo, tanto conteúdo no blog por escrito. Eu mantenho, inclusive, até hoje, por uma questão de acessibilidade. Porque eu tenho um público deficiente auditivo, tenho um público deficiente visual, e eles preferem o conteúdo, às vezes, escrito. Então, eu mantenho os dois, né? E a gente também faz conteúdo, por exemplo, exclusivos para o Instagram, conteúdo exclusivo para o Facebook. Então, cada plataforma tem o seu conteúdo, porque a gente atinge pessoas diferentes. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, no blog, eu atinjo fora as pessoas...
para acessibilidade, eu também atinjo senhoras de 60 anos, que não entendem YouTube e preferem ler. Né? Mas no YouTube eu tenho pessoas mais jovens, por exemplo. O Instagram está mudando bastante, tem pessoas idosas entrando no Instagram, mas o Facebook, por exemplo, é um público que, não dá para entender o que eles querem. Então é muito complicado. E é um desafio a produção, né? Porque as pessoas elas não têm ideia, vão ali ver aquele videozinho. Ainda mais culinária, que todo mundo come. Então, na verdade, apesar de eu ser uma micro-influenciadora dentro de um nicho de culinária, é uma necessidade que todo mundo tem. Então, querendo ou não, eu tenho que atingir todo mundo, mas, ao mesmo tempo, tentar me manter dentro de um nicho, sabe? É um pouquinho complicado. Muito legal. Obrigado, viu? Bom, Vanessa. Muito prazer, Vanessa. Olá, a gente não se conhece. A gente não se conhece. Eu já estou sabendo que você gosta de filme de terror. Muito. Me conta um pouquinho desse lado, enfim, a pegada do seu canal, que, pelo que eu vi, você já circulou por várias agências, você teve já um contato com o outro lado, né, das empresas, em agências de influenciadores, e, de repente, agora você é uma criadora de conteúdo do lado de cá do balcão. Como que foi essa transição para você? Na verdade, houve muitas transições. Todo mundo aqui é maior de idade? Não tem ninguém menor de idade? Alguém menor de idade, levanta a mão, por favor. Então. Eu era, na verdade, conhecida por fazer filmes adultos. E isso me tornou famosa na internet por conta de premiações que fazem para pessoas que trabalham com conteúdo adulto. E eu fiz isso para ganhar os prêmios e depois sair e tentar ser uma pessoa normal. E descobri o YouTube. E eu pensei, nossa, eu vou virar youtuber e vou ficar milionária. Só que não. Isso não aconteceu. Nesse meio tempo, eu conheci meu marido. Quando eu aposentei dos filmes adultos, virei youtuber, conheci meu marido. E ele viu, você não vai ficar milionária, então você vai ter que trabalhar. Eu falei, mas eu não tenho faculdade, então você vai fazer uma faculdade. E aí eu comecei a fazer faculdade de marketing, e o meu primeiro estágio foi na Digital Stars, que é uma empresa que já agenciou Felipe Neto, Kéfera, Felipe Castanhari, só pessoas grandes, youtubers grandes, que eu fiquei assim, quem são? E eu comecei a entender, aprender e estudar marketing de influência. E eu me apaixonei. E ficou aquela divisão. E agora? Eu vou ser youtuber ou eu vou trabalhar com os youtubers? E aí eu fiquei nesse nesse negócio aí. Trabalhava com os youtubers, atendia eles e, ao mesmo tempo, fazia vídeo para o meu canal. Sempre com o meu nicho, o tema é geek. Terror, séries, filmes, jogos, principalmente jogos. De repente, quando eu vi meu canal cresceu, por conta da notícia que ocorreu, ex-atriz pornô vira youtuber, pronto, nossa, virou todo mundo me encheu o saco. Mas, ao mesmo tempo, eu ali estudando e trabalhando. Me formei na faculdade, entrei em várias outras agências e continuei estudando marketing de influência. Continuei as brokers, né? No caso, são agências que não atendem youtubers com exclusividade. Elas atendem qualquer youtubers, de qualquer tamanho. E não só youtubers, instagrams. Pessoas que trabalham com a internet. Aí eu passei pela Influ, passei pela Incast e pela Celebrities. E a gente está falando aqui de nicho, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero nicho, porque pelo fato da minha história, eu ter saído do pornô, ter me formado na faculdade, ter trabalhado em todas essas empresas e agora
estar entrando no meu mestrado é uma vitória. Casar também é uma vitória, é muito difícil casar. Foi difícil arrumar alguém para casar comigo, vocês não fazem ideia. Mas consegui. Porque o povo é assim, né? Ah, você quer casar comigo? Eu falei, quero, caso com você. O cartório é ali. Aí, quando você olha, a pessoa já está longe. Mas o meu marido, não. Meu marido foi até lá e assinou o papel. E eu sou casada agora. Graças a Deus. Enfim. Eu continuo produzindo vídeos para o meu canal. Agora eu virei streamer pela Twitch, porque eu estou explorando o e-sport, que está crescendo e cresceu muito. Esse lado de e-sport é algo... Quem puder assistir na Netflix, LOL, A Origem, é um documentário sobre isso. Documentários sobre e-sports, vocês vão ver. É incrível mesmo. É algo que está crescendo muito. Tem a ver com... As marcas podem trabalhar muito com isso, as agências podem trabalhar com isso, e pessoas que estão querendo diversificar seus trabalhos dentro do YouTube também podem entrar nesse meio. E-sport está em alta e vai ficar mais ainda. Eu estou dizendo porque eu estou estudando isso no momento. O seu canal, o Barbaridade Nerd, como que foi o começo dele, né? Eu imagino que quando você foi começar a criar os conteúdos, ele tem a ver um pouco com a tua história e com esse seu envolvimento com os esportes, com as coisas de nerds e os filmes de terror. Quando você começou ele, você achou que era um mercado fácil de entrar ou difícil? Porque a gente sabe que tem a questão dos cosplays, enfim, você tem uma Comic-Con, é um mercado de grande destaque. Até o esportes que você falou hoje, a gente sabe que tem estádios de futebol sediando finais, e, se eu não me engano, são as maiores premiações hoje no mundo, estão dentro desse segmento, em Fortnite, enfim, esses mercados. Verdade. Quando você começou o seu canal, ele tinha já um direcionamento, ou ele, na verdade, era o seu dia a dia que você estava querendo comunicar e passar para as pessoas dentro desse segmento? Bom, na verdade, quando eu comecei o meu canal, eu realmente achei que eu ia ficar milionária. Gente, eu achei de verdade, por causa dos youtubers que eu conhecia. Teve até um evento, não sei se vocês lembram, da DSX, que era Digital Star Extreme, que foi um evento da Byfanta que teve, onde eu conheci o blog, eu conheci uma galera, e tinha um youtuber que eu conhecia, que eu era fã, que era o Castanhari. E aí eu abracei e eu peguei na bunda dele e falei que eu amava ele. Ele nunca vai esquecer disso. Ele não esquece, ele até me segue no Twitter. Mas depois, de repente, ir trabalhar para ele, trabalhar para youtubers, tirando essa parte, agora voltando para responder a sua pergunta, eu não sabia o que eu estava fazendo dentro do YouTube. Eu fui saber quando eu fui trabalhar com os youtubers. Eu fui saber o que era nicho, eu fui saber o que era briefing, target. Nossa, e eu ficava perguntando, eu me perguntava, a pessoa falava, budget. Aí eu, por que não fala logo dinheiro? Por que tem que falar budget? Não, o target. Alvo, seu público-alvo. Por que não fala público-alvo? Gente, por que tem que falar briefing? Não, eu não entendo. Aí eu, tá, é assim que tem que fazer? É assim que tem que fazer. Aí eu fui aprendendo, estudando, fiz vários cursos de marketing de influências avulso para poder entender mais sobre o assunto, porque realmente eu me apaixonei pela profissão de marketing e, em específico, em influência. Porque eu acredito que a influência, de verdade, ela consegue influenciar a decisão de compra dos consumidores de N formas.
falando, mostrando, content place, aqui, ó, o energético, parado aqui do meu lado, eu amo, inclusive, como sabiam que eu gosto desse daqui? Entendeu? Então, eu fui... o meu canal, eu deixo ele em stand-by. Eu estou mais, agora, focada no esporte, e o meu canal eu deixo mais para coisas muito importantes, assim. O meu canal é mais para... A galera do meu canal, eu vejo que é a galera que quer saber das superações. Como que eu saí daquela vida horrível, como era aquela vida horrível, como foi as minhas tentativas de suicídio, como são meus tratamentos psiquiátricos, como é o meu casamento, como é trabalhar e como é vencer tudo isso. Você é uma vencedora, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Márcio, cadê você? A gente ainda tem tempo? Como é que a gente está? Tem? Então, vamos lá. Tá bom. Eu queria agora jogar uma conversa aí entre vocês. Na verdade, já não vai mais ser direcionada. A questão dos nichos, hoje, a gente tem um negócio que chama índice de proximidade. O índice de proximidade é uma métrica que a gente desenvolveu, que tem um processo de patente, e que ele fala muito da correlação das pessoas com os seus seguidores, né? Obviamente, numa base pequena de seguidores, quem são as primeiras pessoas que te seguem? São seus amigos, sua família, são as pessoas que têm uma relação próxima com quem você trabalha, enfim, é o teu ambiente. Então, quando você fala de pessoas de bases pequenas, elas tendem a ter um engajamento extremamente alto, porque a relação de proximidade que elas têm com a base ela é muito sólida. Quando a gente vai crescendo, esse índice de proximidade ele tende a se afastar da base. Mas tem uma pegadinha aí no meio, né? Quando a gente fala de pessoas generalistas que falam de qualquer assunto, o afastamento da base ele é muito acelerado, porque você não tem aquela conexão temática com as pessoas. Por outro lado, quando a gente começa a falar com pessoas de nicho, elas tendem a ter um engajamento um pouco maior do que os generalistas, porque essa relação temática com as pessoas fazem com que o índice ele esteja um pouco mais próximo, né? Então, resumindo, a gente sabe que os nichos eles realmente performam melhor do que os generalistas. Como é que vocês fazem para se manter no eixo do nicho? Porque eu acho que deve ser tão fácil hoje, no dia a dia, né? A gente, nós temos vida, né? Nós temos filhos, a gente viaja, a gente faz 1 milhão de coisas nas nossas vidas, e as nossas redes sociais elas transpiram um pouco da nossa vida. Óbvio que você tem a questão da persona, mas a persona ela dificilmente ela é 100% descolada da sua realidade. Como é que vocês se mantêm nesse eixo sem que perder a essência? No meu caso, eu não exponho tanto a minha vida, então as pessoas que me seguem é por conta mesmo daquilo que eu ensino, da forma que eu ensino. As pessoas que me seguem, elas seguem exatamente por um motivo. Eu vou te ensinar a fazer uma feijoada em 5 minutos. Em contrário de milhares de canais que tem por aí de culinária hoje, porque é isso, o meu nicho ele é generalista. Mas fazer o que eu faço tão bem feito há 10 anos é o que me mantém, sabe? Então, as pessoas me procuram pela minha credibilidade, por saber que, por exemplo, eu testo todas as receitas 3, 4 vezes até darem certo comigo. E outra coisa que o meu canal tem diferencial, por exemplo, é a gente responde todas as perguntas. Então, hoje, né, o Receitas de Minuto ele é uma empresa, então eu tenho quem cuida das minhas mídias sociais e quem me ajuda com tudo isso, para exatamente eu poder dar o suporte para quem está me seguindo. Então, tem gente que me segue há 10 anos. E continua me seguindo. Tem gente que chegou agora, e ela ficou encantada por eu ter respondido para ela um comentário. Que ela falou, olha, quase ninguém responde comentários aqui. Então, muito obrigada por você ter tirado a minha dúvida. Então, a gente está lá realmente com o objetivo de ensinar. Então, eu não exponho tanto a minha vida no meu canal, tanto que o meu canal ele é focado em culinária, o que é difícil, porque eu sei que se eu tivesse uma persona, se eu tivesse um lifestyle, talvez eu traria muito mais pessoas. Mas aí eu também estaria tirando um pouco o foco do que eu quero, que é exatamente aproximar as pessoas da cozinha. Então, eu tento mostrar um pouco da minha personalidade fazendo o que eu faço, que é ensinar a cozinhar. No meu caso, foi pelo lance da identificação mesmo, né? Como eu
desmistifico a parte da estética, eu comecei a agregar muita gente, assim, a borra de café que você joga de manhã no lixo, ela tem muito princípio ativo e ela vai ajudar a retirar a mancha da tua pele. Uou! Então, assim, as meninas, sério, Dedê, esse aqui, isso que eu tenho na geladeira vai me ajudar, produção de colágeno, que é a minha área. Então, elas começaram a se identificar no dia a dia. Isso é muito legal. Posso te fazer uma pergunta? Pode. A borra de café? Maravilhosa. Rapaz, é a melhor dica do meu livro, gente. E é Procure reaproveitamento todos os total dos alimentos. Explica isso, pelo amor de é bom Deus. demais. Quando a gente passa Acordar de café, manhã, não. faz um Acorda de expresso, manhã. joga... Você não está entendendo, gente. Nós não damos valor. Isso é uma coisa que eu ensino muito para as meninas. Nós não damos valor nas coisas baratas. A gente acha que para ter um creme ultra mega power tem que ser uma coisa extremamente cara. Então, esse lance de identificação, de mostrar no meu dia a dia, que as pessoas às vezes olham a gente... foi aí que eu quebrei um pouco do reality. A menina que participou do reality. Não. Eu sou a pessoa formada em estética que vou te ensinar que você não precisa gastar muito. Então, o meu livro, inclusive, foi um convite para fazer somente sobre essas dicas. Então, eu consegui... borra de café, por exemplo. Você está lá de manhã, gente, passou aquele cafezinho, aquela água quente que cai no pó, o pó libera 32 tipos de óleos essenciais que a indústria cosmética utiliza para fazer aquele creme que você compra caro. Por que tu não vai passar na cara direto? Entendeu? O trem é bom, gente. E, realmente, o mais legal, o lance da identificação, é que quando as meninas falam, tô vendo essa louca passar borra de café na cara, e começou a passar também e viu que a mancha saía, aquilo começou a se propagar. Então, foi muito legal. A borra de café é só um exemplo, tá? Então, no meu dia a dia, eu sempre mostro... Isso é trazer identificação aqui. Mostrar na minha viagem como é que eu cuido do cabelo, não precisando usar produtos extremamente caros. Como é que eu cuido de uma mancha, como é que eu cuido de uma espinha que saiu do dia para a noite, com dica caseira. Então, esse lance da identificação foi muito importante para consolidar o público. Outra coisa muito importante para quem tem nicho, não só para quem tem nicho, tá? Para quem gosta de falar de outros assuntos também, é você criar um grupo. Como assim um grupo? Eu sempre chamo as meninas que assistem o canal de bonde. Eu trato elas como amigas. Por quê? Porque lá eu chego e falo minhas mazelas. Eu tento trazer a forma técnica, né, porque eu não sou uma profissional na área, mas de uma maneira que elas entendam. E, para eu falar de uma maneira que elas entendam, eu tenho que falar da minha realidade também. Então, assim, quando eu falo isso, eu falo assim, gente, se acontece isso na tua vida, assim como acontece na minha, então você também faz parte do bonde. Então, ficou o bonde da Dedessa. Então, esse lance de bonde da Dedessa, todas as quartas-feiras, por exemplo, eu faço um vídeo falando sobre coisas da vida. Isso eu faço agora nas redes sociais. Então, toda quarta é a quarta do bonde. Então, assim, toda quarta elas estão lá. E se não tem vídeo, Dessa, cadê o vídeo do bonde? Então, assim, isso é muito legal, você criar essa conexão de grupo, de inclusão, independente de classe social, enfim, de qualquer coisa que pode nos separar, a gente tentar unir. Então, isso, para mim, foi muito importante. Inclusive porque o meu público não é um público infantil. São de mulheres, às vezes, mais velhas, que estão querendo aquela dica, não têm a condição de ir numa clínica de estética. Então, isso, para mim, foi fundamental, a identificação. Legal. A questão dos nichos, obviamente, vocês têm uma especialização. Vocês já pensaram em abrir um outro canal? Ter um outro nicho? Falar de outros assuntos? Eu estou curioso, eu queria saber o que vocês pensam. Às vezes, falam, putz, eu estou falando muito disso, mas eu adoro aquilo. E eu estou pensando em entrar naquele segmento. Que outros segmentos hoje vocês veem com ponto de atenção? Então, no meu caso, eu estou começando a explorar mais, por exemplo, o IGTV, que é uma plataforma que eu consigo fazer do celular, e eu consigo, por exemplo, falar sobre coisas que eu acredito, então, sobre notícias do mundo, ou coisas que eu quero discutir, que não cabem dentro do meu canal, mas que eu já percebi que é um público que quer ouvir isso dentro do Instagram, que está tudo bem. Então, até mesmo mostrar um vlog do meu dia a dia, coisas assim, eu tentei no meu canal, não funcionou. Eu fiz um teste, fiz lá alguns vídeos para testar o público, e lá dentro não funcionou. Mas dentro do IGTV, por exemplo, eu encontrei. Então, talvez não seja nem abrir um outro canal, sabe? Mas talvez a fazer outra plataforma, entender aquela plataforma está pronta para ouvir aquilo. Na verdade, acho que eu me expressei mal. Era mais plataforma que eu estava pensando. Eu compartilho muito dessa ideia. O IGTV,
apostem muito, assim, porque vem crescendo muito, te dá a maleabilidade de você poder falar de outros assuntos sem destoar do seu próprio nicho. Acho isso muito legal. Inclusive, essas quartas-feiras que eu comentei, que são as quartas do bonde, a gente fala sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre coisas que qualquer mulher passa no dia a dia, não somente por estética. Então, IGTV, gente, apostem. Se você quer seguir um nicho, mas também quer falar de outras coisas, eu acho que assim, é o melhor caminho para vocês terem essa liberdade de voz, de poder também falar sobre o que vocês quiserem. A gente falou do IGTV, tem uma plataforma aí que, esse ano, várias marcas adultas no sentido assim, porque é uma plataforma muito vista como infantil, TikTok. Gente, assim, não ignorem essa plataforma. É uma plataforma que o boom foi com as crianças mesmo, mas esse ano haverá um investimento das marcas nessa plataforma. Então, e tem gente produzindo lá, eu vi médico produzindo, sabe, não se detenha tanto ao perfeccionismo, vai testando. É uma plataforma que, de repente, você pode levar um outro seu, né, um outro lado seu para aquela plataforma. Eu acho que quando você falou de como que faz, né, tanto tempo de engajamento, no caso dos criadores negros, o que a gente tem percebido de movimento é que as pessoas, por uma questão de saúde mental, porque quando você fala de problema, você mexe com as suas mazelas, elas começam a também querer falar sobre outros assuntos. Então, qual uma tendência que eu percebo nessa galera que tem um recorte político? Elas trazerem, não deixar a parte de educação, porque foi como elas começaram, e a audiência está lá por conta disso, mas a audiência também quer ouvir outras coisas, e aí a gente pode ter a estética como uma forma de atrair essa conversa, um bate-papo numa que fala não custa nada, né? Custa sim, se pagar bem, por que não? Não é verdade? Então, assim, e aí você vê os criadores tomando outras formas. E quanto ao IGTV ou outras plataformas, bom, eu tenho no YouTube, o meu perfil é muito de educação. Aí, no Instagram, nos stories, eu trago o meu lifestyle. Ou, no Instagram post, eu coloco o ideal. Né? Eu nos eventos, eu estando com as pessoas que aquela minha audiência gostaria que eu estivesse, se realiza a partir de mim, e ali, no Stories, trazer o dia a dia. O que é esse glamour? Não é um glamour, gente. Vida de criador de conteúdo é puxado. Fazer esse tipo de pesquisa, fazer 4 vezes... Então, veja, 4 vezes a mesma receita. E ela está construindo isso, é um investimento, é a empresa dela que ela investe. Então, quando chega um post... Não, para fazer um bolo de 40 minutos na sua casa, eu demoro 8 horas gravando. Então, assim, é um trabalho que exige muito tempo. E aí, quando você começa... Como que a gente consegue fazer isso em diversas formas para atingir públicos diferentes? Então, eu percebo que, no movimento político, dentro das plataformas, os criadores, por uma questão até de saúde mental, eles têm trazido... Porque, gente, ninguém vive só de política. Todo mundo faz outras milhares de coisas. Então, só que aí, aquele público sedento, ele falou, como se manter relevante? Definitivamente não é só seguindo tendência, ou seja, só entrando em polêmica. Polêmica, ela pode trazer aquela onda gigantesca naquele momento, atrair, sim, mais alcance, você atrai gente, mas ela pode atrair problema. E aí, para você se manter tantos anos, 10 anos, nesse negócio, você tem que cuidar disso aqui, da cabeça. Então, às vezes, polêmica pode te trazer uma dor de cabeça e não valer tanto. Então, se manter relevante nesse negócio é entender qual é o seu propósito, seguir ele, ter ele como uma vertical da sua marca, né? Mas entender que essa comunidade, nesse recorte específico, ela pode estar também querendo a transformação, porque a gente está em movimento. Esse mercado ele muda a todo momento. Quando você fala, por exemplo, um movimento que eu percebi,
Lá atrás era muito eu. Eu acho, eu sei, eu aconteço, a minha vida. Hoje, as squads estão pegando muito bem, pessoas que se relacionam com outras. Sabe, a Dedê se dá bem com a Nina, que se dá bem com uma outra pessoa de maquiagem. A galera adora ver vocês juntas. E, assim, juntas, como pessoa mesmo, e passando uma dica, sabe, de amigas quando se reúnem. Passando, não é gostoso ouvir? Parece coisa de fofoca. Sei lá, é gostoso sentir parte daquilo. Então, esse movimento do individual partir para um pouco mais coletivo, eu não sei, ou eu trazer pessoas que me seguem há muitos anos, né? Pode ser um outro lugar. Porque é isso, a gente está numa transformação do mercado. Propostas que a gente tem feito para marcas, as marcas têm ficado muito atraídas por isso, por trazer outras histórias. Porque, quando você traz à comunicação várias narrativas, você cresce. Porque você está utilizando do seu alcance para dar visibilidade para pessoas que estão ali, que se sentem comuns, como você se sentia quando assistia a TV. E aí você traz e coloca essa pessoa à luz para bater um papo ali, ou de qualquer coisa que seja, mas está ali com você, se maquiando e falando coisas da vida. São projetos que algumas marcas têm gostado demais, Rodrigo. Então, assim, prestar atenção nesse movimento. A internet não é diferente do movimento que acontece na sociedade. Então, a gente tem que estar ligado também sobre o que estamos falando e quais são as mudanças que a gente quer e como que a gente pode fazer do nosso canal, independente do nicho, um transformador social. Porque, quando você me traz que você percebe que em Recife, em Alagoas, não tem aquele ingrediente e você ensina a fazer, isso é transformador. Quando você me fala que eu quero desmistificar a beleza e colocar como acessível para todo mundo, a gente está falando de um país pobre. Então, quando você traz isso, você está trazendo a possibilidade de autonomia estética para as pessoas. Então, assim, entendam, eu amo muito o que a gente faz. Eu não ouvi ninguém aqui falando algo que não fosse transformador, socialmente. Porque, falando de comida, falando de estética, ela trazendo a história dela. Eu gosto muito de desmistificar o pornô. Eu torturo meus seguidores, mostrando para eles o quanto foi horrível ter sido atriz pornô, o quanto isso acabou com a minha vida. E aí eu adoro postar tomando meus remédios, contando sempre as partes ruins. Aí porque 97% assim, você tira do perfeito. É masculino que me segue. E eu adoro que eles assistem. É legal que você mostra que você é uma pessoa real, né? É uma pessoa real e que, assim, isso é educação. Pessoal, deixa eu fazer aqui, me beliscaram com o tempo. A gente tem 5 minutinhos. Eu vou abrir para pergunta. Se alguém estiver com algo na ponta da agulha, se prepara, que vai. Desculpa só interromper, mas é que eu já estava preocupado aqui. Vamos lá. Valendo já. Cadê? Quem aqui embaixo. Não adianta eu falar no microfone que você vai olhar para a caixa de som, né? Manda. Ai, cacete. Bem, como encontrar uma equipe comercial? Eu cheguei a trabalhar já com uma agência, mas essa parte comercial eu sentia que era muito mais passiva do que ativa. E aí eu mudei e tenho estado nessa parte de procurar uma agência, não uma agência, né, mas uma equipe comercial mesmo, pudesse estar ligando todo dia para empresas se fizessem sentido com o meu canal e falando, e aí, o Pedrão, que tal contratar o Pedrão? Como saber onde procurar, como procurar? O nome é esse? É uma equipe comercial? É uma agência? É um agente? Essa pergunta vai para todos, né, na verdade. Porque, pensando como empresa, preciso de uma equipe comercial, preciso de ter alguém todo dia ali ligando para alguém, porque se eu parar para fazer isso, eu não vou conseguir fazer o meu conteúdo. E tanto porque eu não gosto tanto dessa parte comercial. Assim, já trabalhei uma época, mas prefiro focar em outras coisas. Então, como encontrar e como saber que é o fit ideal para mim?
Eu vou falar com a minha experiência. Eu já passei por agências, né? E uma das agências que eu participei, ela não ia atrás para mim. Eu estou com uma outra agência agora há muitos anos, e a relação que a gente tem, na verdade, é assim: a agência, ela não vai fazer tudo por você. Ela vai vir as marcas atrás de você, ela vai te representar, mas vai muito também de você criar projetos, sentar com essa pessoa da agência e falar, olha, vamos atrás dessas marcas. É um trabalho em conjunto. Então, não é alguém que vai ficar mandando o seu currículo por aí só. Sim, não, tem 4 projetos prontos já. Então, com a mas marca aí é definida. você sentar com essa agência, pegar essa pessoa da agência e ir com você. E você encontrar alguém que acredite no seu trabalho. Porque isso é importante, porque Legal. tem que ser alguém que não só... Você acredita no seu trabalho, mas se você pegar alguém que está só interessado em fechar trabalho para um monte de influenciador e você ficar ali no meio, não vai dar muito certo. Então, tem que ser alguém que acredite muito em você. Eu também tive boas e más experiências, como qualquer pessoa que já trabalha no ramo há muitos anos. Hoje em dia, eu não trabalho mais com nenhuma agência, né? Isso por opção própria. Trabalhamos eu e o Nasser, né? Agora, dá um oi, amor. Bonitinho. Oh. Trabalhamos eu e ele. E é exatamente isso que ela falou. Muitas pessoas vêm até mim, pelo menos, com essa pergunta, né? Como começar? Como trabalhar? Durante muitos anos, eu trabalhei sozinha, né? Eu fazia uma lista das empresas que eu achava que poderia, e a maioria das vezes, assim, de 100 e-mails, uma respondia. Mas, assim, acho que o mais importante, foca no teu conteúdo, foca em ser relevante para essas marcas, foca em produzir conteúdo que tenha matching com as marcas que você busca. E eu acho assim, hoje em dia na internet tem um campo de empresas, isso é uma coisa muito bacana, que vem muitos trabalhos até mim, e vem trabalhos para muitas amigas micro, também influenciadores, que são empresas onde você se cadastra, você coloca lá todas as redes sociais, tem os contatos. Sempre aparecem trabalhos que você pode clicar e falar, não, eu curto esse trabalho, está aqui o meu perfil. Entendeu? É sempre ficar de olho. Então, tem muitas empresas, depois... Manda um direct lá para mim, que eu te passo umas empresas que eu acho bem bacana você se cadastrar. Aí, se alguém quiser mais, manda direct também. Eu coloco lá nos stories, todo mundo pega essas empresas, se cadastra. Tem para todos os nichos. Então, é muito legal. Você ter essa conexão com essas empresas que ligam outras empresas com nichos específicos até você. E você tem a possibilidade de sempre estar olhando lá as propostas de trabalho. Aí lá eles colocam mais ou menos o valor de budget do trabalho, você vê se isso se encaixa dentro do que você quer ou não. Aí você entra em contato com essa empresa, mostra o teu projeto, então isso é bem bacana. Mas não ache que assim vai existir uma empresa que vai falar assim, desculpa, como é seu nome? Vou pegar o Pedro e vou fazer esse Pedro virar um superstar. Vou mostrar para todos. Não, infelizmente, não. Eu te conheço, gente. Eu não sei se vocês... Bom, conhecem. Vamos lá. Última pergunta agora. Só tem mais uma. O tempo está estouradíssimo. Cadê? Quem está com o microfone? Bom dia. Eu sou a Margarete, bacharel em turismo. Eu quero levantar uma questão que eu acho de suma importância para os criadores de conteúdo, influenciadores. Vocês mencionaram a parte de marketing, a parte financeira, mas tem uma que é extremamente importante, que é a jurídica. O que pode, o que não pode ser disponibilizado na internet. Então, eu quero saber de vocês se vocês já se depararam com algum problema nesse sentido, porque tem muita exigência do que pode e o que não pode expor na internet. Obrigada. Eu vou falar como uma empresa que faz essas conexões, eu não pude iniciar sem advogado, sem o jurídico. E como a gente trata muito de questões que são relacionadas à educação, então, eu particularmente, cuidando... Hoje, nós temos 6 projetos, 6 influenciadores na Cortes. Perdão. Nós nunca tivemos problema. E aí eu acho que tem muita relação com o tipo de trabalho que a gente faz hoje. Mas é comum se ter, o que eu percebo... que assim, quando se começa nessa área, ninguém vai atrás de advogado, né? Isso é uma parte, e isso é sério, porque as responsabilidades elas são da marca e suas também. Então, nós tem alguns códigos que são disponibilizados
via rede, para que as pessoas saibam o que pode e o que não pode. Eu só não estou me lembrada agora, Rodrigo, as plataformas de comunicação, que tenha essa parte jurídica de publicidade, o que pode e o que não pode. Toda publicidade tem que ser comunicada. Não sei se entrou esse ano, mas, inclusive, nos stories, mesmo quando você recebe, você não está sendo pago, você recebeu e vai falar sobre aquele recebido, você tem que comunicar que é uma publicidade. O que acontece é que, com a legislação, você tem que deixar no post uma identificação de que aquilo é um post publicitário. Então, você tem, através da própria plataforma, em cima ele tem um thumbnail que aparece que aquele é um post impulsionado e patrocinado. Você pode pôr nos hashtags o publi, então, acho que, na percepção do público, isso é, hoje, essencial perante a lei. E aí você tem o back-office. E o público está tão antenado que, se por um acaso acontecer de você não colocar, ele questiona. O próprio público, mas não é publi. E, do outro lado, que é o lado interno das empresas, você tem algumas coisas. Você tem direito de imagem, você tem quantidade de posts, você tem veiculação, se esse post vai ser veiculado na página da marca ou só no seu timeline, quanto tempo que aquele post pode ser usado, se ele pode ser usado em outros canais, ou seja, a marca pegar aquele conteúdo e se apropriar dele em outros canais. Hoje, tudo tem que estar no papel, ser bem desenhado e, tem que estar super organizado, porque você tem muitas questões hoje que podem impactar uma marca e um próprio influenciador. E o conteúdo do influenciador não é porque ele monta para uma marca que ele é eternamente usado pela marca. Então, acho que nem na publicidade, as questões de veiculação, você tem todo esse lado interno que precisa ser respeitado, e do lado de fora você tem que deixar o público extremamente avisado de que aquilo é um conteúdo promocional. Gente, muito obrigado. A gente estourou um pouquinho, papo riquíssimo com essas feras aqui. Eu queria agradecer muito Andressa, Egnalda, Gisele, Vanessa. Parabéns, Vanessa. Adorei sua história. Vocês são maravilhosas. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas que nem vocês no nosso mercado. E eu queria dizer que é um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada. Gente, eu não falei o @da Cortes, @Cortes e Companhia. Lá vocês vão conhecer o casting, a nossa história e o que a gente tem feito fora, dentro e fora da rede. Tá? Obrigada. Obrigado, gente.